Bem, nós vamos aqui fazer alguns comentários a respeito da pesquisa do CNPq, né, da chamada Universal de Ciências Humanas 2014, o panorama dos homicídios no Nordeste brasileiro, em cima de alguns relatórios de pesquisa e alguns resultados de papers que foram publicados nesses 2 anos. A pesquisa teve início em abril de 2014, certo? Apesar do edital colocar para ser iniciada a partir de janeiro, iniciamos a pesquisa propriamente em abril, por questão dos recursos que só foram liberados nesse período. A pesquisa teve 2 anos de efetivação, né, de trabalho, onde foram publicados alguns papers direcionados ao diagnóstico da violência homicida no Nordeste brasileiro, o foco nos principais municípios e dos estados nordestinos. Então, houve um diagnóstico sobre a violência homicida no Brasil, com destaque para o Nordeste, onde foram levantados os principais dados, os principais números da violência até 2012, e fomos publicando novos artigos sobre análises pontuais de políticas públicas de segurança em Pernambuco, análises pontuais sobre a relação ou correlação entre a violência homicida e indicadores socioeconômicos, e algumas respostas nos foram dadas por essas pesquisas, todas elas de viés de metodologia estatística descritiva e alguns modelos de correlação de variáveis. Vou falar um pouco sobre 2 relatórios, né, que na verdade o último relatório referente à pesquisa, foram produzidos 2 relatórios e 6 artigos, para ser mais preciso, entre 2014 e 2016. Nesse último relatório que nós produzimos no âmbito do Núcleo de Estudos da Violência, vou ler aqui o resumo dos principais aspectos desse relatório. Então, a maioria dos estados nordestinos apresentou descontrole nos crimes violentos e só recentemente entrou na agenda dos seus governos a segurança pública como área setorial importante. Isso é uma descoberta fundamental da pesquisa sobre o panorama dos homicídios no Nordeste, porque além dos homicídios como um crime fundamental para se mensurar a violência, outros tipos de crime como roubos, furtos, roubos de veículos, teve um exponencial crescimento em período recente. Utilizando dados do Sistema de Informação de Mortalidade, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em cima dos dados das Secretarias de Segurança Pública dos estados, podemos perceber que, além dos homicídios, houve uma explosão do crime patrimonial no Nordeste. Pernambuco implementou uma política específica em 2007 e teve sucesso na redução dos homicídios até 2013. Dados mais recentes, que teve repercussão inclusive na imprensa nacional, mostra que Pernambuco voltou a ter crescimento dos homicídios, na verdade um descontrole e um processo de definhamento do Pacto pela Vida, que foi o seu projeto de segurança pública implementado em 2007, onde até 2013 houve uma queda nas taxas de homicídios superiores aos 35%, mais que de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015, e no último dado, né, a gente pode colocar de 2013 a 2016, houve um crescimento de 47%, fazendo com que tudo que foi conquistado pelo Pacto pela Vida fosse perdido. A partir de 2014, esses dados apresentaram, como eu já falei, crescimento. 6 estados apresentaram redução nos homicídios nos últimos anos da série histórica que nós perpassamos o que foi proposto pela pesquisa em seu início. A pesquisa seria para trabalhar entre 2000 e 2012 e nós atualizamos dados até 2014, 15, em alguns casos até 16, quando tendo acesso aos dados da Secretaria de Defesa Social e de Segurança Pública dos estados. Então foi percebido que nos últimos anos da série histórica, 2014 para 15 principalmente, 6 estados apresentaram redução nos homicídios no Nordeste, dos 9 estados. O objetivo aqui da pesquisa, desse paper, desse relatório, foi analisar a dinâmica da criminalidade medida pelos homicídios, crime contra o patrimônio e o tráfico de drogas,
e algumas possibilidades causais nos 9 estados nordestinos, ou seja, alguns possíveis nexos causais entre os homicídios e os crimes patrimoniais e tráfico de drogas com variáveis institucionais. Para isso foi utilizado o método quantitativo estatístico descritivo e inferencial para o teste das hipóteses lançadas. Os resultados da pesquisa demonstraram tendência de queda dos homicídios no último ano da série, a série principal entre 2000 e 2015. Não obstante o crescimento avassalador dos homicídios entre 2000 e 2015, 6 estados nordestinos apresentaram importantes reduções nos números de homicídios no comparativo de 2014 e 2015, com destaque para Alagoas, né? Redução de 18% de 2014 para 2015. Isso foi fundamental. Isso mostra que a preocupação do governo, do Estado, em controlar a violência, passa por uma política pública de segurança com diálogo, né? E pelas informações que eu tenho e dos colegas da UFAL, da Federal de Alagoas, houve aí uma aproximação do governo para com a universidade em busca de respostas em cima, principalmente de regiões mais quentes, regiões mais violentas. Pernambuco apresentou crescimento violento nos números, como já foi dito. As despesas com segurança pública foram crescentes antes mesmo da redução recente dos homicídios, ou seja, é uma preocupação, né? É um termômetro da preocupação dos governos, o crescimento com os gastos. Os gastos foram bastante expressivo, o crescimento. Entre 2009 e 2015, houve um crescimento nos gastos nos 9 estados, no somatório dos 9 estados nordestinos, superiores aos 65%. Né? Então, muito maior do que a própria inflação do período, demonstrando que os governos vêm se preocupando cada vez mais com a agenda, na sua agenda, colocando na sua agenda a segurança pública. Isso é reflexo também da pressão social. Então, o crime patrimonial aparece como um problema grave devido ao seu recrudescimento na maioria dos estados, com destaque para a Paraíba. A Paraíba, entre 2009 e 2015, teve um crescimento de quase 70% no crime patrimonial. Aí são roubos, furtos, assaltos, explosão a caixa eletrônico. Estão mostrando que há realmente uma epidemia de crime patrimonial no estado da Paraíba. Isso precisa ser colocado porque a Paraíba demonstrou uma redução dos homicídios nos últimos anos, entre 2011 e 2014, principalmente na região metropolitana, mas o crime patrimonial cresceu e foi o estado que mais cresceu a nível dos 9 estados, né, no comparativo dos 9 estados. A correlação entre homicídios e crime patrimonial é insignificante do ponto de vista estatístico, ou seja, uma coisa não potencializa a outra. A correlação entre homicídios e tráfico de drogas é pequena. Então, no modelo que a gente fez de variação percentual matricial nos 2 estados no mesmo período, 2014, tem um R baixo de 0,26. A correlação entre homicídios e tráfico é pequena, como foi dito, com um R de 0,26. E tráfico de drogas é moderada, com 0,34, demonstrando aí que o crime patrimonial e o tráfico de drogas, de certa forma, se alimentam, né? Houve crescimento das prisões na maioria dos estados, com pouca resposta na redução dos homicídios, e a correlação entre homicídios e prisões é baixa, com sinal negativo. O efetivo policial é praticamente estático, ou seja, não há grandes mudanças, praticamente o número não se altera. Então, essa história dos governos estarem colocando que está havendo mais contratações, na verdade, os governos estão substituindo vagas, né? Então, uma camada, saiu a hipótese, ainda não temos dados para poder comprovar isso, mas é uma hipótese bastante plausível, né, de que os policiais se aposentam e o governo contrata, ocupando aquelas vagas, na verdade não aumentando o custo do Estado, substituindo peças. Nós não temos contratações o suficiente para mudar o efetivo num período entre 2009 e 2016 de uma forma expressiva. Praticamente se manteve estático. A maior parte dos estados aumentou o número de apreensão de armas de fogo, o que teve forte correlação com a redução dos homicídios nos 2 últimos anos da série histórica, com um R de menos 0,72, né, mostrando a correlação inversa. Quanto mais apreensão de armas de fogo, menos homicídio. Então é importante tirar de circulação armas de fogo não registradas. Isso aqui são os resultados do relatório, do nosso último relatório. Foram executados 2 relatórios de pesquisa dentro do âmbito do Núcleo de Estudo da Violência. Para finalizar aqui nossa explanação
nesse vídeo. Né? Vou trazer os resultados de um artigo nosso que foi fechado, aceito e recorrigido já. Vai sair em breve numa publicação da revista Dilemas, que é a revista de estudos de conflito e controle social da pós-graduação de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título do artigo é Violência Homicida no Nordeste Brasileiro, Dinâmica dos Números e Possibilidades Causais, artigo que foi focado justamente no principal objeto da pesquisa, que são os homicídios. Então, mais uma vez, trabalhando em cima do resumo da pesquisa, que foi feito um modelo de correlação matricial e testado 7 variáveis, não só variáveis institucionais, mas variáveis também de caráter socioeconômico. Então, os homicídios no Nordeste crescem de forma linear e contínua desde o início da década de 80. Esse artigo, diferente do último relatório, ele só vai até 2013 na sua série histórica. Este artigo analisa a dinâmica da violência homicida, suas implicações socioeconômicas e institucionais. O objetivo é avaliar algumas possibilidades causais entre desigualdade e pobreza, o desempenho econômico e o papel das instituições coercitivas na relação com os homicídios no Nordeste brasileiro. Para isso foi utilizado o método estatístico descritivo e o teste de variáveis independentes no intuito de testar algumas hipóteses que tiveram como base a literatura especializada. Os resultados demonstraram que os homicídios no Nordeste vitimaram principalmente homens jovens, de baixo nível de escolaridade e frequentemente da cor negra. Não obstante a melhoria dos níveis de desigualdade de renda e de pobreza, paradoxalmente os índices de violência homicida continuaram na ascendente na região Nordeste. Os testes de hipóteses desenvolvidos na pesquisa demonstraram que os índices de desenvolvimento humano apresentaram baixa significância estatística em sua correlação com as taxas de homicídio. B. Renda e desemprego demonstraram correlação positiva com as taxas de homicídio, com destaque ao desemprego, que foi o que obteve maior nível de associação com a violência homicida de todas as variáveis testadas. Ou seja, taxa de desemprego somada à baixa qualificação profissional dos jovens, que são os mais vitimados, tem um potencial muito grande no crescimento dos homicídios, dando um sinal importante para o gestor da segurança pública de quais as áreas mais importantes para serem efetivadas do ponto de vista da segurança, que não é só policial. Entra aí numa questão social muito importante, que é a qualificação de jovens e a sua entrada no emprego formal. Os gastos e investimentos em segurança pública e o efetivo policial apresentaram covariância positiva. As prisões apresentaram covariância positiva em nível de fraco de correlação com os homicídios. Mais uma vez, a gente demonstra aqui que prender importa desde que haja um foco na prisão, principalmente nos homicídios seriados. A variável prisão no agregado, ela não responde, então você sair prendendo a toque de caixa não vai refletir em queda dos homicídios. E, finalmente, o Estatuto do Desarmamento apresentou baixíssima associação com as taxas de homicídios, diferente do nosso último relatório, onde o Estatuto do Desarmamento apresentou uma correlação forte com a redução dos homicídios, demonstrando que o Estatuto, apesar de um instrumento importante de controle de arma de fogo, ele, para ser efetivado, precisa de políticas públicas bem desenhadas pelos governos. Bem, são essas informações que nós temos para trazer de forma resumida da pesquisa que foi efetuada no âmbito do Núcleo de Estudos da Violência da UFCG e esperamos ter contribuído não só com o desenvolvimento científico da área e de preenchimento de uma lacuna teórica na área de estudos da violência, com o desenvolvimento de pesquisas empíricas em cima das causalidades dessa violência na região Nordeste, mas também contribuir com a sociedade, fazendo com que esses relatórios, esses artigos, possam ser utilizados como subsídios para os gestores públicos da área de segurança pública. Obrigado.